Olá turma, bom dia a todos. Vamos aqui iniciando mais uma aula, tá certo? Antes de entrar propriamente no conteúdo, tem alguns avisos. Primeiro, a ANT. Na aula passada, pela Agenda Edu, eu passei as informações, né, sobre o trabalho de ANT, que é a nota de trabalho que compõe a sua nota bimestral. Alguns alunos já entregaram, aqueles que não entregaram, vamos dar um prazo até o final desta semana para que você possa realizar esse trabalho. Destaco a importância, porque é uma nota que irá compor a sua nota bimestral, assim como a nota parcial, da prova parcial e da prova bimestral, tá certo? Segundo aviso é que na próxima aula, né, a gente tem 3 aulas na semana, terça, quarta e sexta. Na próxima aula, na sexta-feira, a gente vai fazer uma aula ao vivo, né? Vamos nos adaptar para vocês se adaptarem a esse formato de aula ao vivo. Vamos fazer esse primeiro encontro ao vivo, onde vou dar algumas informações, como vai funcionar e vermos como vai ser essa experiência dessa aula ao vivo, tá bom? A aula de hoje vai ser a aula gravada, vocês vão poder acessar pelo link. E na sexta-feira eu estarei enviando um link, né, no horário da aula para que vocês cliquem e acessem a aula ao vivo. Mas vamos aqui iniciar a aula de hoje. Assim como na semana passada a gente está vendo as propriedades, né, da adição, subtração, nessa semana a gente vai entrar nas propriedades de multiplicação e divisão. A multiplicação é das que tem mais propriedades e peço que tenham bastante atenção. Então vamos lá. As propriedades da multiplicação são comutativa, associativa, distributiva, elemento neutro e elemento inverso. A gente vai estar vendo cada uma dessas na aula de hoje. Primeira delas, propriedade comutativa. Ela é parecida com da adição. Vejam aqui. Aqui eu tenho, quando eu coloco letras, pessoal, é para ser mais genérico, ou seja, serve para qualquer número. Então, quando eu boto A vezes B, significa qualquer número natural que você pensar. 3 vezes 5, 8 vezes 7. Então, para generalizar, eu utilizo letras. A matemática utiliza letras. Então, vamos lá. A vezes B é igual a B vezes A. O que eu quero dizer com isso? Que na multiplicação a ordem não importa. 2 vezes 4 é igual a 4 vezes 2, tá certo? Muito parecido, né, com dar soma. Essa propriedade, chamada comutativa, também funciona para multiplicação. Coloquei aqui um exemplo, ó. 5 vezes 4, 20. 4 vezes 5, 20. A ordem não importa. Mas cuidado, por enquanto, tá? Por enquanto essa ordem não vai importar. Quando a gente trabalhar algumas propriedades mais na frente, principalmente quando estiver trabalhando com sinais, vai fazer um pouco sim de diferença, tá? Mas por enquanto essa propriedade, a gente está estudando os números naturais, né? Ela é válida, tá certo? Então vamos aqui seguindo as nossas propriedades. Propriedade associativa é quando eu utilizo parênteses. Então vejam aqui, ó. Eu tenho A vezes B entre parênteses vezes C. Se eu mudar esse parênteses, botar agora o B e o C entre parênteses, o resultado também não vai mudar. Vamos ver aqui um exemplo. 3 vezes 5 entre parênteses vezes 2. Então vamos lá. 3 vezes 5, 15. Lembrando que, por que eu estou fazendo primeiro 3 vezes 5? Porque a gente resolve sempre dentro do parênteses. Então vamos lá. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Agora eu vou mudar o parênteses de lugar, né? Eu vou botar o 5 e o 2. Vamos lá. Vou resolver primeiro do parênteses. 5 vezes 2, 10. Vezes 3, 30. Vejam que mudando, né, o parênteses de posição em uma multiplicação, em uma expressão que só tem a multiplicação, é importante isso, não vai mudar o resultado final, tá certo? Vamos aqui para mais propriedades. Agora vejam que eu vou ter um parênteses na expressão, só que quem vai estar dentro do parênteses vai ser uma operação de soma. Veja aqui. 3 vezes 5 mais 4. Existem duas maneiras de eu resolver isso aqui. Seguindo a ordem de resolução, resolve primeiro dentro do parênteses, ou seja, eu vou resolver primeiro a soma e depois multiplicar. Fazendo isso, eu vou ficar da seguinte forma. 5 mais 4, 9. 3 vezes 9, 27. Porém, eu posso aplicar a propriedade da distributiva. Professor, assim é mais fácil. Ótimo.
Só que você tem que aprender essa propriedade distributiva, porque mais na frente você vai precisar trabalhar com ela. Principalmente quando a gente estiver estudando com variáveis, letras, você vai ter que aplicar a propriedade distributiva. Então, como é que eu aplico essa propriedade? Quem está fora multiplicando, multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. Ou seja, você vai fazer 3 vezes 5 mais... Aí o 3 também vai multiplicar o 4, certo? Então vai ficar da seguinte forma. 3 vezes 5 mais, aqui é um sinal de mais, 3 vezes 4. Respeitando a ordem, vou resolver primeiro as multiplicações para depois somar. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 4, 12. Quando eu somar, deu 27. Note que dá o mesmo resultado. Tanto faz você resolver primeiro dentro do parênteses a soma e depois multiplicar o número que está fora, ou aplicar a distributiva. Quem está fora multiplica todo mundo que está dentro e depois soma. Vai dar o mesmo resultado. Quando se está trabalhando com números, repito, vocês têm que aprender essa propriedade porque mais na frente a gente vai precisar. O elemento neutro, pessoal, é aquela multiplicação, qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número, tá certo? O elemento neutro aqui é 1, 2 vezes 1, 2, 309 vezes 1, 309, 10.000 vezes 1, 10.000, tá certo? Elemento inverso, isso aqui é importantíssimo, tá certo? Quando eu quero, multiplico por um número resultado em 1. O que eu quero falar com isso? Quando eu pego um número e multiplico pelo seu inverso, o resultado sempre vai ser 1. E o que é o inverso? Vejam, aqui eu tenho um número qualquer A. Para inverter esse número, eu apenas coloco A no denominador e o 1 no numerador. Então vai ficar 1 sobre 4. O inverso de 2, aqui eu tenho os exemplos, é 1 sobre 2. O inverso de 6, 1 sobre 6. O inverso de 21, 1 sobre 21. Então sempre vai ficar 1 sobre o número que eu quero inverter. E quando eu multiplico um número pelo seu inverso, sempre vai dar 1. Por quê? Se eu aplicar aqui a multiplicação, vai ficar A vezes 1, A. A dividido por A dá 1. Certo? Então essa propriedade é extremamente importante. Tá bom? Então com essa eu termino as propriedades da multiplicação. Vai ter uma atividade para vocês aplicarem essas propriedades. Certo? E na próxima aula espero todos vocês na nossa aula ao vivo. Até mais!